porque o presidente Lula afirmou hoje que o assessor sênior do Departamento de Estado do governo de Donald Trump, Darren Beattie, está proibido de entrar no Brasil. Quem vai trazer os detalhes da notícia, os detalhes da informação, é o Matheus Dias. Chega ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Matheus, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Conta para a nossa audiência qual foi a manifestação do presidente da República e também do Itamaraty. Boa noite. Caniato, uma ótima noite a você, a quem nos acompanha, uma ótima sexta-feira. Pois é, então, a gente fala de Darren Beattie, ele que é o conselheiro de Donald Trump, como você bem disse, assessor sênior do presidente norte-americano, e ele viria ao Brasil, mas teve o visto cassado. Ele teve o visto cancelado. A informação foi passada pelo presidente Lula, mas confirmada pelo Itamaraty. Lula justificou, então, o cancelamento do visto do conselheiro de Trump por conta do cancelamento dos vistos de Alexandre Padilha, ministro da Saúde, e também dos familiares de Padilha. Vistos esses que foram cancelados em agosto do ano passado, quando a gente lembra, na implementação do tarifaço, pós-prisão de Jair Bolsonaro, alguns ministros, outras autoridades do Brasil aqui tiveram os vistos norte-americanos cassados. E Lula justifica, então, dizendo que Darren Beattie foi um dos responsáveis por essa cassação dos vistos das autoridades brasileiras. Ele disse que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro foi proibido. Eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Beattie, então, que tem conexão direta com o Donald Trump, ele já criticou publicamente e diretamente também o presidente Lula e os ministros do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, dizendo que eles foram os responsáveis por a instauração do caos aqui no país. No caso, havia solicitado na semana passada essa visita ao país. Ele tinha dito que viria ao Brasil para participar do Fórum de Minerais Críticos da Anshan. Só que ao analisar, tanto o governo brasileiro aqui, o Itamaraty, fez uma busca da agenda do conselheiro norte-americano e ele tinha entre os planos da agenda dele aqui em solo brasileiro fazer uma visita a Flávio Bolsonaro e uma visita também a Jair Bolsonaro na prisão. E por isso, então, os vistos foram bloqueados. O Itamaraty se posicionou em nota dizendo que confirmou o cancelamento do visto de Beattie, segundo a pasta, por conta de omissão e falseamento de informações relevantes acerca do motivo da visita, viu, Caniato? Tá certo, é isso. Matheus Dias trazendo detalhes dessa decisão tomada pelo governo, pelo presidente da República e pelo Itamaraty. Matheus, bom trabalho para você. Eu vou seguir aqui com os nossos comentaristas. Quem é que está comigo em tela? Deixa eu passar a palavra. Você, Roberto Mota, depois eu passo para o Musa. Você, Mota, o presidente da República proibindo a entrada desse assessor de Donald Trump, dizendo, inclusive, que foi uma decisão dele, e aí ele coloca a situação que envolve o ministro Padilha, dizendo, o Padilha, a esposa e a filha de 10 anos tiveram os vistos negados ou suspensos, e aí querendo justificar a proibição da entrada desse assessor. Olha, Caniato, continua dura a disputa pelo lugar de pior instituição do governo federal do PT. Mas, sem dúvida, o Itamaraty é um forte competidor. Ele larga na frente. No momento em que a geopolítica mundial está mais conturbada e o mundo assiste a um conflito entre os Estados Unidos e o Irã, o governo do PT decide tomar partido mais uma vez do lado errado da história. Olha, esse troço é tão absurdo, essa história do ministro Padilha, que não tem nada a ver com nada, é tão absurda que só há uma explicação para isso: a intenção de criar uma cortina de fumaça. Porque enquanto a mídia fica discutindo este besteirol, que é a política externa do PT, o foco é desviado de onde ele deveria sempre estar: no escândalo do Master e as suas conexões com o coração do poder. Pois é estranho, né, Musa? Porque inicialmente havia uma sinalização de autorização para que esse assessor viesse aqui e pudesse visitar Jair Bolsonaro. E as coisas mudaram. Por que o presidente decidiu comprar essa briga? É isso que parece, né? Vale lembrar que o ministro da Suprema Corte, no início, tinha autorizado a visita dele ao Jair Bolsonaro, depois voltou atrás também, e agora o Lula tirando o visto. Veja, eu acho tão absurdo, e eu concordo com o que o Mota está falando, dentre todas as péssimas, talvez tenha essa, Ministério do Governo, que ele realmente não mostrou a que veio, a não ser por um lado
político ideológico, a única forma que eu consigo pensar em justificar tudo isso, Caniato, é que é proposital. Ou seja, ele partiu agora para um cenário de confronto aberto com Donald Trump, que as últimas notícias de hoje já mostram que é bem provável que o suposto encontro entre eles não mais ocorrerá em março, e sim entre abril ou maio, se vier a ocorrer, né? O que me parece é que ele de fato comprou essa briga, porque se nós puxarmos um pouco na memória, quando teve a aplicação da Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes e em sua esposa, ele partiu para aquele assunto da soberania, que ele não cansa de falar essa tal soberania há 25 anos, o mesmo papo. E o que nós vimos foi que houve ali um incremento de popularidade nele nas pesquisas. A única coisa que me vem à cabeça por ele fazer esse ato é que ele quer ir para a briga agora aberta com Donald Trump para aproveitar a guerra do Irã, que supostamente o Donald Trump tem invadido outros países, e que ele poderia, de alguma maneira, acabar com a tal, entre aspas, soberania brasileira e buscar essa parada dele derreter nas pesquisas. Sinceramente, é a única explicação que me vem à cabeça.